Chá do Sim começando, e a pergunta de hoje é: você tem noção do quanto se expõe nas redes sociais? Chá do Sim começando num clima maravilhoso hoje aqui. Com a gente aqui hoje, bonitinho. Olha, até que enfim, que as pessoas ficavam, quando que ele vai? Chama Gabriel Estrela. Chama Gabriel Estrela, Quando Gabriel Estrela. Gabi Star Aí eu estará vim, entre nós. Vim, fez o quê? Apagou meu vídeo. Olha, ele contando! Gente, Revelando. Tivemos um probleminha no vídeo dele, mas Fui por isso que ele... boicotada. A gente achou que, na verdade, não tinha rendido tanto você, e a gente preferiu dar uma outra chance. Vou me esforçar hoje, tá bom? E o tema é esse, essa exposição que a gente tem nas redes sociais. E começando já um pouco polêmico, na verdade, eu vou jogar pra loira master, porque o primeiro tópico é essas nudes, essas fotos sensuais, porque eu sempre, quando eu tento postar uma foto de sexta-feira, quando eu brinco com uma sensualidade, eu sempre falo, os meninos do chá, porque foram eles mesmos que me ensinaram, falaram, sexta-feira é dia de sensualizar no Insta. Isso, Sexy Friday. Não me avisaram dessa data? Querida, elas me ensinaram Pois isso. aprenda. Gente. Toda sexta-feira. E essa aquela daqui? fotinha sua assim que tá pubs assim meio... Sexy Friday, entendeu? Não, e por isso que eu já vou jogar pra você. Porque assim, as pessoas veem o Renato aqui naquele discurso todo bonitinho, não sei o quê, quando ele vinha todo fechadinho. Agora, mana, fechadinho. olha no Insta dela, Uma faz TV vagabundagem. Fama, edição, faz TV Fama, quero aqui, ó, imagens dela seminua. Eu venho fechadinho, eu venho cada As decote tetas de fora assim, ficam, as tetas Ela tá ficam. querendo dizer que verdade. o pensamento, você vem Conservador. sabe? Quietinho. Vamos falar sobre essas nudes, mas eu queria jogar realmente pra você. O que é esse momento seu? O que te passa na cabeça pra uma... Eu tô numa delegacia, cara, só pra... Quero entender, Você conta é pra do senso, gente. garota. Não, porque assim, eu posto algumas fotos, né, sensuais. Gosto, mas eu tenho um limite, por exemplo, pra algumas coisas eu não consigo fazer na internet. Tipo assim, stories é uma coisa que eu não faço. Eu não tenho paciência pra ficar mostrando o meu dia a dia pra todo mundo, sabe? Porque eu acho que foto é uma coisa... Gente, foto é artístico, é muito diferente. Não expressa uma realidade, não te expõe de certa forma. Ninguém fica sabendo da sua vida com uma foto. Só da sua bunda. Dependendo da foto, né? Você O não é mamilo aquele dele freaking- todo mundo já conhece. Todo Eu mundo não- sabe o eu, detalhe tipo do assim, mamilo. Eu não fico postando foto o tempo todo, onde eu tô, onde eu vou, fazendo stories. Eu não consigo, eu acho que não tem necessidade dessa exposição. Mas foto artística, foto sensual, posso, acho que não tem nada a ver, sabe? A imagem pra Não você é mais tranquilo nesse sentido. Sim. Assim, Agora, a questão de você dividir o seu pessoal, a sua vida privada com as pessoas o tempo todo, como muitos fazem hoje em dia, eu nunca vou fazer. Aí você vai ter um tópico pra esse. Não, nos bastidores aqui, Estrela tava contando que tem até nude vazado. Que história é essa, Todo Estrela? mundo fecha o vídeo e vai pro Google. Abre uma outra... abre a Big e vai Tá no ouvindo. Fica ouvindo que eu vou narrando. Cara, a gente tem um projeto no artístico no projeto. E aí, recentemente, eu tava numa aula que o professor decidiu fazer uma aula temática sobre HIV. E a galera foi me pesquisar pra conhecer o trabalho. Deu assim, 5 minutos, tava todo mundo passando minha noite pela sala. E eu sentado no... Mas aparece o que exatamente? No frontal? Vai ter que pesquisar pra saber. Liga aí, querida. Louca, vamos Vamos ver mostrar. aqui agora já. Então, o pior é que não Lado aparece esquerdo. nada. O pior é que não aparece nada, mas as pessoas têm Mas, essa, sim, essa vai pra um- postura de é. tá pelado. Aí você já fica constrangido, mesmo sabendo que você não mostrou Vai nada. aparecer aqui, a gente vai mostrar e e quando mandar você aparecer. mostrou, você queria ter mostrado. Né? Não, mas sabe o que eu acho que foda. o nude, ele foi tão banalizado na internet, nessa questão de redes sociais, que eu, particularmente, eu tenho mais preocupação das pessoas ficarem sabendo da minha vida particular do que de se vazar um nude meu. Eu falo, a gente vazou, e daí? Daqui uma semana, o povo já esqueceu. Eu também vou... Ai, gente, depende É uma coisa muito... O do que você tá mostrando, o povo esqueceu ou não. Eu acho o seguinte,
Eu acho que nudes existem técnicas pra você fazer sem se exibir, né? Sem saberem que é você. Caso levem seu celular. Aprenda com o Marcel. É. Tutorial com o Marcel, como Como tirar postar uma nos nude. aplicativos. Não deixar aparecer tatuagens, fazer sem Cabeça. aparecer o seu rosto, entendeu? As mulas sem cabeça. Que famosas. bomba nos aplicativos. Mas assim, tipo, em relação aí, eu amo ver, né? Enfim, vim da G Magazine, escola G Magazine de vida, então eu amo nudes, adoro. bicha pelada. Eu dou várias dicas pros meus amigos, olha, faz assim, faz assado, mas ao mesmo tempo dou dicas para que não enganem, porque tem todo aquele ângulo que deixa maior, que deixa não sei o quê. Então eu falo, gente, cuidado, que a hora da verdade é a hora da verdade. É a hora da verdade. Então, assim, eu adoro ver. A minha única preocupação sempre é em relação ao trabalho. Entendeu? Tipo, eu sempre pensei nisso, sabe? O que se minha chefa vê, aquilo não pode me comprometer? Porque, assim, as coisas se misturam. A sua chefa pode ser uma super conservadora. Eu vou dar um exemplo. Eu e o Matheus gravamos um vídeo pro canal dele, né? E a gente tava falando sobre sexo nesse vídeo. E a antiga chefe dele chamou a atenção dele, porque ele tava se expondo na internet. E o Matheus, sendo o Matheus, né, nossa diretora maravilhosa, deu a opinião de modo super, tipo, lúcido, sabe? Sem putaria, sem nada do tipo. Ela deu apenas uma opinião. E aquilo pra chefa conservadora foi algo que, enfim, na época ele teve até que, claro, que pra garantir a segurança do seu trabalho, ele teve que encerrar as atividades do canal. E o vídeo é maravilhoso, tomara que ela resgate um dia. Aliás, acho que a chefe até saiu, já dá pra estar resgatando. Mas assim, a minha preocupação sempre é essa, sabe? E assim, como sua família lida com isso, querendo ou não. Se minha mãe me visse nu na internet, ela me chamaria atenção. Entendeu? Mesmo sendo uma coisa super artística, não sei o quê. Agora, isso não significa que eu não faria. Hoje em dia, eu não me sinto confortável pra fazer, mas a gente muda o tempo todo, toda hora. Então pode ser que daqui para um futuro próximo vocês podem estar vendo um pouco mais de pele. Está mostrando meu cotovelo. Mentira. Mas- Gabriel, você já postou fotos assim, tipo... Tirando Tá na essa, internet! Não, tudo bem, mas assim, uma coisa é essa vazar. Sexy Friday. Outra coisa é você falar assim, eu quero postar uma foto minha assim. Tem algumas. Bem lá pra baixo do feed. A gente vai olhar Põe depois. aqui pro povo ir pra Mas, trás. mas eu acho que tem um trabalho. Acho que tem várias linhas de pensamento para um nudes, né? Acho que tem gente que quer realmente chamar a atenção de alguma exatamente. forma. Como às vezes é um trabalho até de autoestima seu, de você tá bem. De falar, você nossa, se hoje eu tô sentir bem. hoje eu tô bem. As Hoje eu... minhas foram muito por esse lugar. Eram dias que eu acordei e falei... Tô bonita. Aí tirei a foto. Falei, vou eternizar esse momento. E eu acho que esse tipo de exposição, como para quem fez, claro, se você fez com um bom senso, não vai pro lugar de uma exposição perigosa. Não, acho que... Eu acho que esse lugar o ele meu não tá caso, eu definido, acho. é Porque, interpretação. tipo assim, eu não posto uma foto vulgar, feia, baixa, que, tipo, a minha mãe, as minhas tias me seguem no Instagram. Minha mãe fala, filho, que foto linda e não sei o que. Ah, mãe, né? Não, mas mas a ela minha tem bom mãe, a minha gosto mãe é mesmo. diretora de escola, ela tem muito bom senso. Se eu faço alguma coisa além, ela chama minha atenção, entendeu? E é diferente, porque você entra no Instagram, gente, você vê caras de sunga com um negócio. Já vindo aqui. Não que a gente não gosta de ver. na verdade. Vamos dizer Ninguém que tá a gente dizendo pra gosta vocês de ver. pararem, não parem, Não parem, não mas parem. assim, antes você do que eu, né? Como diz o Marcel. Mas é diferente, né? Esse tipo de exposição eu já nunca faria. Tipo, eu acho too much. Entendi. Entendeu? Eu acho que daí a gente dá um pulo pra um que vai ser polêmico aqui, ó. Porque eu conheço esse ser Eu humaninho. não sou polêmico. A questão de Nossa, uma medo. exposição de opiniões. Ah lá, já deu até uma respirada. Até que ponto que tem gente que realmente, às vezes, se expõe muito com todas as opiniões, tem gente que não se expõe nada, tem gente... E aí, você que é uma pessoa que eu conheço, que tem opinião, que bota lá mesmo, que fala... Falo mesmo, Luciano. Vai lá. Falo mesmo, Luciana. Na verdade, pessoalmente, eu parei de expor opinião nas redes sociais porque eu tenho um veículo pra isso. Sim. Então, o lugar onde eu exponho minhas opiniões são no meu canal. E aí eu tenho tempo e edição pra poder fazer isso de forma muito fundamentada, sabe? Eu não dou mais opinião à toa, não dou mais opinião vazia, aquela que tá jogando as opiniões vazias aqui. Mas, quando eu vou entrar em alguma coisa que poderia Sim. entrar num lugar de polêmica, eu tenho tempo pra escrever roteiro, pesquisar, fazer o vídeo, assistir, editar, isso ficou bom, isso não ficou. O que todo mundo tem quando vai fazer um post no Facebook, né? Convenhamos. Então, Gente, eu não exponho.
Eu evito a fadiga. Porque uma coisa é nós sentarmos com pessoas que a gente conhece, que a gente sabe que podem acrescentar ou agregar algum tipo de opinião, né? Ou construtiva, ou que venha a contrapor o que você está dizendo. Mas de modo sensato, com respeito. Outra coisa é você jogar na internet as coisas assim, é o que eu preciso falar. Eu não preciso falar nada, gente. Não preciso falar nada. Eu preciso é dormir, que eu gosto muito de dormir. Até porque tem gente Mas... que, por a gente dar opinião sobre Essa quer muita falar que coisa, cobra. as pessoas esperam que a gente fale, entendeu? E que tipo, a gente não. verbalize. Eu não gato, vou. não é assim. Síndrome Não de vou Anitta. transformar minhas redes sociais em ringues. De Anitta. É. Tem que Boa. falar sobre. Aí fica em cima, mas você fala o quê? Besteira. Então é melhor ficar calado. Eu não vou transformar minhas redes sociais em ringue e, tipo, porque é bobagem. Não vale a pena, sabe? Se eu quero discutir algo que eu acho que eu preciso, sabe, de uma opinião diferente, um ponto de vista diferente, eu vou lá, chamo pessoas que eu conheço, que eu sabe que vão poder me acrescentar e falar, gente, olha, é o seguinte, tô pensando isso, o que vocês acham? Entendeu? Várias vezes aqui mesmo a gente se contrapõe diversas vezes e tipo, e a gente nunca quer se matar depois do programa, Não, por ou causa fica disso. ofendido. É isso que eu falo, não, por causa amigos. disso, porque querer matar. Mas velho, você fala uma coisa enfim. que é muito verdade, de transformar em ringue, né? E dessa coisa de precisar falar. A gente nunca vai pra essas discussões de internet querendo ouvir. Isso é muito ruim. Nunca, É, pronto. outro dia alguém falou uma coisa que eu Importantíssimo mesmo. achei meio estranho. Aí eu preparei as mãozinhas eu falei, não, calma. Deixa eu perguntar ao invés. Fulano, você quis dizer isso? Você entende que isso leva a este pensamento também e corrobora com estas posturas? É isso que você quis dizer? Cara, em dois comentários a pessoa falou, nossa, não era essa a minha intenção, deixa eu editar, mudou. Já... E a internet tem essa coisa do esquecimento, né? Fica lá um histórico de tudo que você falou, você não consegue voltar atrás, a gente 8 edita, anos corta, tira, depois. e as pessoas ressuscitam. Sabe o que eu fiz? Ah. Eu deletei meu Twitter. Não, Eu esses tinha um dias- Twitter antigo, onde que eu fiz o primeiro. Eu fui lá, eu deletei todo o meu Twitter, entendeu? E criei um novo. No novo Twitter eu não sigo ninguém, só sigo mídias porque eu faço ele de jornal. Mas lá no meu Facebook, nesse negócio de o que aconteceu tal dia, tem lá uns tweets de 2010, 2011. Gente, todo dia aquele exercício de deletar. Todo dia, porque olha, eu não era eu. A gente muda, Esses que dias bom, eu né? vi- Graças a Deus. O pessoal, quando saiu essa notícia do Aécio, que ele ia ser investigado, não sei o quê, a galera começou a pegar os posts antigos de pessoas que votaram no Aécio e, assim, provocando mesmo no Facebook, sabe? Tipo, não era você que queria o Aécio como presidente, não sei o quê. Eu falei, gente, eu acho isso tão desnecessário, sabe? Porque, assim, a pessoa, em primeiro lugar, a pessoa tem o direito de errar. Né, de entender que um dia você confiou em um político e hoje ele não te representa mais. Tudo bem isso. Que bom que você mudou de opinião. Sim. Que bom que agora você vê que aquilo não te representa mais. E aí as pessoas pegam as redes sociais e a exposição que você leva da tua opinião e joga aquilo contra você. Vira uma arma, sabe? Isso eu acho ruim. Fizeram com a Pablo, né? De comentários gordofóbicos de tweets que ela fez. Sim. em Mas quer falar, 2000 você pode. É que eu acho que tudo tem uma linha muito delicada. Porque eu acho válido sim o questionamento, dependendo de quem seja a pessoa. Por exemplo, eu tô aqui, eu te conheço, você é meu amigo. E eu lembro que você era a favor de uma coisa X. E aí eu vejo que mudou. Aí eu posso chegar em você, que eu te conheço, e perguntar, nossa, mas me fala quais são os motivos que mudaram, até pra gente ter um diálogo sobre isso. Ok, isso é uma questão. Às vezes não tem necessidade de você colocar isso lá, se você pode ter um tete-a-tete com alguém que você quer ter essa conversa. A outra coisa é, se a pessoa tem uma função, uma imagem pública, algumas coisas são relevantes. É claro que eu acho que tudo é a forma que se faz. As pessoas têm o hábito de serem muito violentas no discurso, nessa coisa do tipo, peguei o que fulano falou aqui, joguei na cara lá. Não precisa jogar na cara. Pergunta. Você pode O que questionar. aconteceu, né? Mudou? Você pode colocar, olha, lembra de quando aconteceu isso? Queria saber, mudou? Poxa, qual foi os pontos que fizeram você mudar? Imagina quem dera. Você pode questionar. As pessoas são reativas. Sim, é isso que eu falo. loucas. Essa é mais do que o questionar, mais do que voltar alguma coisa lá de trás, é a forma que é dito isso. E algumas coisas, mesmo com a gente, é que é isso. Mas você viu que fulano falou isso? Tudo querem que a gente dê uma opinião. Eu fico atento a, por exemplo, assim, o que tá mais ao redor de assuntos que eu já tenho uma exposição.
que eu sei que alguém tá esperando algum posicionamento meu ou e não. que a gente tem domínio sobre, Sim, sabe? e outra coisa é o que o Gabriel acabou de falar. A gente já criou um lugar pra justamente a gente discutir isso. Então, às vezes, aquilo que a pessoa quer que a gente comente, eu não vou comentar ali. Eu posso trazer para um programa, como a gente faz várias vezes. Vocês viram que estão falando disso? Vamos abordar isso? Vamos lá, são formas, eu não preciso estar toda hora colocando. Acho importante Rafael, quem sempre fala que tem gente que acha que o chá tem uma opinião. Não existe uma opinião do chá, são pessoas diferentes, né? Então Bolacha, eu gosto de pessoas que eu sigo, ou que eu tenho uma admiração, eu gosto de ver algum posicionamento. É válido. Mas, por exemplo, quando a Viola Davis publicou sobre a Marielle, achei fantástico ela ir lá e publicar sobre a Marielle, sabe? Tipo, se ela não tivesse feito, talvez não estaria crucificando ela ou algo do tipo. Mas que bacana que alguém que eu admiro se posicionou dentro de uma causa importante. Então eu só acho isso, acho que a opinião é bem aí. Acho que não tem necessidade de você estar toda hora colocando, e mas não acho que as precisa. pessoas estão chatas. Essa Mas é a verdade. tem muita gente chata na internet. Não, Pronto, no mundo. falei. No mundo. Porque assim, igual o negócio da Anitta lá, a menina começou aquele frisson porque a Anitta tinha que se posicionar sobre o assunto. Gente, ela é uma cantora. Pelo amor de Deus, a menina não tem que ficar se posicionando absolutamente sobre tudo que acontece na política, na sociedade brasileira. Existe uma importância, porque a gente sabe que ela influencia pessoas. A gente sabe disso, e isso é válido. Mas ela não é obrigada a virar Dalai Lama e influenciar o mundo todo, sabe? Existem momentos em que ela se sente confortável como artista em falar sobre certos assuntos, e existem momentos que ela fala, não vou falar porque não sei, não tenho opinião sobre, não sei, e não quero falar simplesmente. Mas tem uma questão que vai além de... Ela é uma cantora, ok? Ela é uma influenciadora e ela usa um espaço que é público para fazer o trabalho dela também. Sim. Né? Quando ela usa ondas de rádio, ela tá transmitindo isso pelo ar que é público. Quando ela chega no meu celular, ela tá invadindo o meu espaço também, né? O meu aparelho, ela usa uma internet... Então, assim, ela tá em muitos espaços e eu acho que isso gera, assim, uma responsabilidade nossa de ocupar esses espaços da forma mais produtiva e coerente possível, né? No caso de Anitta, a expectativa dela se manifestar sobre Marielle tinha a ver com o trabalho que ela tinha acabado de fazer, de reforçar a postura dela, a posição dela de vindo da favela e etc, Sim. a questão Mulher. negra. Então, assim... Eu acho que é muito coerente cobrar dela uma postura. O que eu não acho legal é que faltou ali uma relação de imprensa de dizer pra ela, olha, a sua postura pode ser inclusive dizer que não vai falar sobre isso. Né? Eu sobre Marielle me posicionei exatamente dessa maneira. Eu falei, gente, tá acontecendo muita coisa, tem muita gente produzindo conteúdo, eu não dou conta de produzir esse conteúdo de hoje pra amanhã, que é quando vocês estão esperando isso. Eu trabalho com uma equipe, então depende delas. O que a gente fez foi... Fizemos um levantamento de todas as pessoas, todas as mulheres e pessoas negras que a gente convidou no canal e estamos fazendo um compromisso de chamar mais pessoas para falar sobre mais coisas. Foi essa a nossa postura. Não vamos falar sobre isso. A gente vai fazer algo sobre isso pro futuro, né? Mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade, sim. Não, tanto que eu falei que eu acho que é aí que diferencia, inclusive, você que admira alguém, de avaliar os motivos que você admira alguém e que você segue alguém. Porque é isso. Amiga, mas a gente gosta de Anitta gosta de Anitta porque a música dela é boa. Sim, só que tem gente que gosta de Anitta porque vê ela como uma imagem de uma mulher forte, de uma representatividade. Sim. E aí se você vê ela com isso... Assim, eu também concordo, Gabriel, você pode cobrar. Porque você tá esperando isso dela. Não necessariamente ela vai ter que ela vai se posicionar. Agora sim, uma E coisa se ela não se fato. posicionar, ok. Só que entenda que, ela não se posicionou com isso. Beleza, eu vou ter a minha opinião como alguém que eu admiro ela. Eu continuo admirando só pela música? Ok, talvez só pela música. Ou só pela... Ok. Mas eu acho que a gente espera, sim, e que tem que ter um A gente certo espera, só retorno. que tudo isso é muito interpretativo. Tudo. Aqui no chá. Se a pessoa não gosta de mim, de eu abrir a boca, de eu respirar, eu já tô errado. Calado, já tô errado. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tipo, quando nós fizemos, por exemplo, o programa sobre homem trans, que teve diversos comentários, eu até comentei com os meninos, eu falei, nossa, gente, as pessoas estão falando umas coisas que é muito estranho, porque a gente não é acostumado a ouvir tantas coisas... Tantas críticas, né? Críticas, assim, tipo, meio que pesadas e tal. E aí, os meninos até me acalmaram, falaram assim, não, o programa, ele é muito polêmico. Tudo que é muito polêmico traz opinião de ambos os polos. Então, assim, tipo, relaxa e vida que segue. Então, no caso da Anitta, ou de qualquer pessoa que é muito famosa, tem, assim, o time do vou odiar.
Entendeu? Tem o time do vou odiar. Então ela poderia ter falado, ter discursado uma coisa assim, sabe? Pra Harvard, onde ela já chegou. Mas iam dizer assim, péssimo, não gostei, uó. Então, assim, é tudo muito de interpretação, sabe? E as pessoas, quando elas interpretam pela emoção. Exatamente. É raramente contamina, alguém né? que tem o embasamento de pegar, Não, a sabe? imparcialidade. Muita gente nem sabe isso que você falou agora, de que ela foi cobrada por conta do trabalho que havia sido feito. Entendeu? Muita gente nem se só olhava, replicou, achava que ela Junta tinha que na falar massa, porque ela né? tinha Tô que vendo esse falar. movimento, então eu vou É, vir. e eu vou Cadê a no Anitta? flow. Cadê a Anitta? Eu tenho um amigo que detesta a Anitta, detesta, tem pavor. Aí ele virou pra mim e falou assim, você viu a palestra dela lá na faculdade, em Harvard, nos Estados Unidos? Eu falei assim, vi algumas partes e tal, né? Ele falou assim, gente, que vergonha alheia. Eu falei, gato, você tá falando isso porque você não gosta dela. É. Você já coloca a sua opinião na frente daquilo. Então, não importa o que a pessoa faça, você vai falar assim, não gostei, achei péssimo. Não existe uma imparcialidade quando a gente tá contaminado por uma opinião particular e nossa. Então, tipo assim, o meu problema com essa questão de exposição nas redes sociais e dessa cobrança é justamente o radicalismo que traz. Sim. Porque as pessoas elas não sabem ser brandas, sabe? Tipo, não gosto dela, mas tudo bem, ok. Elas são raivosas. Mas aí eu elas acho que também a gente começa a balizar a nossa produção de conteúdo sobre a aceitação ou não dele. Eu acho que vem de uma responsabilidade nossa, de eu quero produzir conteúdo assim, Sim. eu quero influenciar dessa maneira, eu acho que isso é importante. Exato, Aí a vai- gente que tem esse filtro. Porque a gente se expõe, a gente sabe que isso vai acontecer. Então. Sabia que ia ser polêmico esse tópico, tá vendo? Foi metade falou do de programa. Anitta, já. falou de Anitta, Vamos falar da Anitta. Vou até dar uma mudada aqui. Não, eu só queria pontuar a questão de a gente já falou da opinião, mas a exposição da vida pessoal e afetiva também é outra coisa que é um caos. Já não faço. De gente que tem seu relacionamento inteiro ali, datado, o dia que brigou, o dia que não brigou, o dia que o fulano ficou com outra pessoa e voltou e trouxe. Fulano me paga. Isso vira conteúdo do que tá sendo feito, assim. Não, né, assim, pra mim, não... Não o quê? Não é um Você lugar- tá jogando tópico e tendenciando já o conteúdo? Não, eu tô colocando a minha opinião, não o convidado. tudo bem. Falando até dentro do que as pessoas podem me seguir nas redes, tem um pontual, olha o namorado, olha, não está mais namorando. Tipo, é o máximo que as pessoas vão saber direito, não vai saber muita informação, porque não é a minha vibe, mas como é que é pra vocês isso de... O Renato também quase não falava nada, o namoro dele, assim, não era tão exposto. Só que não namora, então não sabe o que é isso. A gente... Mas podia estar mostrando o crush de cada dia. Podia todo Podia dia. estar todo dia, é verdade. Olha essa bundinha, olha outra bundinha. Gente, é aquela hashtag que eu trago pra minha vida. Choices. Choice. Eu escolhi não mostrar. Eu também tô nessa. Não compartilho, não. E tem algumas coisas tem algumas pessoas que elas usam desses conflitos pessoais para gerar likes e gerar, entendeu? Coisas a favor delas nas redes sociais. Aí gente, Olha, cada um. É choices. Vamos entendeu? falar de algo recente. Eu tive meu celular subtraído. Subtraído é E eu postei eu postei no Facebook, né? Porque como o Instagram ele é dupla verificação, eu precisava que o código fosse pro celular, eu não tinha número, então fiquei sem Insta uns dias. Eu postei no Facebook que eu estava sem celular e que eu havia sido furtado, né? Eu até coloquei roubado, foi um termo errado. Mas eu me senti roubado mesmo. Então assim, tá Furtada, tudo bem. querida. E aí as pessoas começam. Ai, mas tá bem? E o que foi? E como foi? E não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, bom, gente, a minha missão aqui não é dar pano pra manga. Não faremos uma colcha. Então eu peguei, expliquei aquilo e não respondi mais nada. Eu não gosto de ficar dando esse tipo de trela quando é negativo. Porque eu acho que alimenta, entendeu? Um ciclo de bad vibe. Então eu não gosto. Agora, se você for ver, eu acho muito engraçado quando minha mãe me liga e fala assim: eu acho que tu estás te expondo demais nas redes sociais. Aí eu falei pra ela, eu acho que a senhora não tem redes sociais pra senhora tá falando isso. Porque não tem como, se você entrar e ver os meus posts, gente, eu divido coisas que todo mundo partilha, que são coisas assim, que acontecem na vida de todo mundo, que são coisas de um lugar comum. Mas falar da minha vida social... Mas falar da minha vida pessoal, entendeu? Tipo, com quem eu saio, o que eu faço, não sei o quê, eu não gosto, nunca gostei, entendeu? Eu não, por exemplo, eu não namoro. E aí os meus amigos têm maior expectativa, porque quando eu for namorar, não sei o que, não sei o quê.
E eu falei assim, gente, o dia que eu for namorar, vocês não vão saber. Talvez vocês saibam Talvez porque... já esteja casado. Né? Entendeu? Tipo, talvez vocês saibam porque talvez ele me marque, tipo, e tal. Mas, a priori, vocês vão passar pelo menos um mês ali sem saber que nada tá acontecendo. As bichas ficavam loucas que o meu ex-namorado não tinha rede social nenhuma. Ah, eu tô nessa também. Aí elas ficavam desesperadas. Como que a gente faz pra ver? Não vê, gente. Quem vê sou eu. Não vai ver. E as que não marcam o boy? É. As que postam foto e não marcam o boy. Gente, eu acho tão maravilhoso. Sabe quem eu falei? O Thiago Wolf. Sabe quem é do antigo... Sim. Do antigo... Bicha Melhore. Bicha Melhore? Ele postou a foto com o namorado dele e tal, quando começou isso, eu fiquei super feliz e não marcou. Eu fui lá no inbox dele e falei, tá certa! Nada de marcar o boy, porque elas são terríveis, menina. Perigosas. Pro Gabriel agora já joga uma que a gente partilha desse contexto, que é quando a gente pensa numa exposição relacionada, no nosso caso, à saúde e com foco em ajudar. Em transformar, em informar, em educar, né? E aí a minha pergunta pra você é, lógico, até porque eu já falei disso várias vezes aqui, mas pra você, qual foi o momento em que esse posicionamento ficou claro pra você? Que era necessário, enfim. Foi um processo. Eu tava já fazendo a peça, e aí pra mim era muito estranho fazer a peça, tá promovendo um início de diálogo sobre isso e eu não poder falar, né? A gente falou muito de disposição, mas eu acho que a gente vale a pena perceber que quando a gente se expõe, a gente cria uma referência, né? E pode ser uma referência boa, pode ser uma referência ruim, mas quando a gente fala de saúde, né? Eu acho que inclusive de saúde mental, né? Esse tema passou aqui rapidinho, mas eu acho que é muito importante a gente criar referências de pessoas que veem na saúde também a coexistência de doença, né? A gente tem uma ideia muito troncha de que saúde é não ficar doente. E aí a gente só posta foto feliz e aí parece que ninguém nunca tem um resfriado. Não, gente, as pessoas ficam doentes, né? Tem que postar o catarrão. Mentira, gente. A coisa É pra tanto, né? Mas é muito legal, porque quando eu comecei a falar que eu vivia com HIV, eu achava que eu tinha que cair nesse lugar de mostrar que eu era muito saudável. Então eu ficava muito assim, tô resfriado, não vou fazer vídeo. E depois de um tempo eu comecei a perceber que não, muito pelo contrário, eu tenho que falar assim, que ter saúde não significa que eu não vá ficar, que eu nunca vá ficar resfriado, né? Que eu não vá pegar uma doença, sei lá o quê. É um high-low total em todo mundo. E dizer que tá tudo bem, né? Eu queria uma referência muito mais interessante quando eu falo, tô doente, vim aqui no médico, tô tratando assim, né? Tô cuidando da minha saúde, tô atento, do que quando eu finjo que não tenho nada. Com a Mônica Martelli. Hoje a gente vai falar de um problema entre muitas mulheres, candidíase. É mesmo. Cara, quando eu tive HPV foi muito louco, porque eu tinha muita vergonha. E aí eu fui conversar com minha melhor amiga, assim, super preocupada. Aí ela falou, eu tô também. Aí eu fui conversar com a minha irmã, super preocupada. Eu tô também. Eu falei, olha que porra é essa que tá espalhando pelo ar agora, gente? Justamente esse era o ponto que foi muito estranho pra mim, porque o blog era um pseudônimo. Então eram 3 anos escrevendo justamente dos dias ruins, dos questionamentos que me vinham dos dias ruins. E aí, de repente, aí tem muita gente que a gente já vai ler o livro, e aí fala assim... Nossa, aí eu falo, olha, mas por isso que tem uma exposição minha depois. Por isso que você pode pegar lá que é datado e ver um vídeo e conseguir compreender que é uma trajetória. Tem dia que você não tá bem, tem dia que você tá bem. E é isso que acontece. E também o que, no meu caso, que fez a exposição foi justamente isso. Quando eu comecei a contar pras pessoas, eu vi que as pessoas não sabiam nada. Nada. Me perguntavam milhões de coisas. Ainda não sabem. E aí eu acho que é esse lugar dessa exposição com foco no social. Eu sou muito desse do lugar, povo. assim, do povo. Da massa. Regina Da Casé. galera. Só Regina Casé do chá. Eu pensei na Evita também. Isso aqui, na verdade, eu tava cantando na minha cabeça. E que eu acho que é esse outro lugar mesmo, assim, que é um cuidado que a gente tem que ter diário, porque também a cobrança é de uma outra forma, tem essa cobrança da exposição, mas tem umas pitadas, mas eu acho que é muito válido uma exposição que não é apenas da sua imagem, é de um contexto, de uma informação, de um motivo, né? Acho que... Mas acho que também a gente fica no meio do caminho de tomar muito cuidado também, de não parecer que a gente quer que as pessoas façam mímese do que a gente faz, né?
me perguntam demais. Ah, você transa sem camisinha com seu namorado? Aí eu comecei o trabalho com o namorado. Eram nós dois fazendo junto. E o mote do trabalho era mostrar que tinha uma pessoa vendo com HIV e uma pessoa sem HIV, juntas, namorando e fazendo o trabalho, etc. Então as pessoas perguntavam muito. Ah, você faz sexo com camisinha, sem camisinha? No sexo oral, como é que você faz? Minha resposta era sempre a mesma. O que eu faço não importa. Eu vou te dar evidências e você trabalha elas como for melhor pra você. Eu não vou tomar uma decisão por você. Ainda mais porque o você, hoje, já são, assim, milhares de pessoas. Assim. É muita responsabilidade. Tô de boa dela, não quero não, E existe obrigado. aquela cobrança posterior, né? Acontece alguma coisa, a pessoa fala assim, ah, mas o Gabriel falou isso, Nossa. isso. É igual o povo que pergunta pra gente, ai, me assumo. Tipo, gato, eu não sei da sua Não realidade. sei eu como posso falar é, pra você. depende Eu de sou- muitas coisas, entendeu? Eu caminho entre dois caminhos, né? De comunicação não violenta, que é um negócio que eu amo muito, que eu tô estudando, tô querendo aprender cada vez mais. Mas eu sou muito incisivo também. E eu acho muito importante a gente não ser desonesto com Eu também comunicação. sou papudo. Aí teve um dia que eu tava fazendo um documentário que eu, assim, fiz uma volta, contei minha história, não sei o quê. A mulher queria perguntar como que eu tinha me infectado, se eu usava camisinha, não sei o quê, barará. E aí eu falei pra ela, cara, às vezes eu ia transar e eu não tinha maturidade pra entender o que era prevenção, o que era saúde. Eu não tinha maturidade nem pra entrar na farmácia sem rir quando eu olhava as camisinhas. Então eu ia transar, quem decidia minha prevenção eram os outros caras. Então, às vezes ia com, às vezes ia sem. Foi exatamente assim que eu falei. Aí a pergunta seguinte dela foi, então você falou que você era muito promíscuo quando você era mais novo? Aí eu falei, eu não falei isso. Ela, que você falou que você transava com caras? Eu falei, sim, não falei que eu era promíscuo. Até pode ser que eu fosse. Tive minhas fases. Eu já mas perguntava pra ela, o vamos... que é promiscuidade? Pra você. Não, pra você não. O que é promiscuidade? Não, porque sim. ela foi incisiva. É que pra ela ficou muito Logo. claro que ela tem uma opinião. Ai, E a eu exposição tem muito disso, assim, de você falar uma coisa, a pessoa passa isso pelo filtro dela e repete num outro lugar. Em outro lugar, Que exatamente. aí você fala, cara, não é muito bem por aí. Talvez eu tenha me expressado mal, ok? Mas não é por aí. Não, mas vamos tem gente que voltar. deturpa. Por isso que eu acho importante Tem gente que confirmar. Você deturpa. quis dizer isso? Sim, Foi isso que você sim. tava falando? Porque às vezes não é e a gente tá sendo estúpido à Sim. toa. Eu acho que esse foi o ponto final que você colocou, que é realmente isso, a interpretação da pessoa, a forma que a gente... Acho que não dá pra se expor simplesmente por isso, assim, né? Não ter noção dos perigos, de tudo que tá ao redor. É a dica que fica pra você aí de casa, Telespectador. né? Lembre-se que é a consequência, gente. Há Sim. consequências pra tudo. É Eu ia isso falar que você isso. tem que ter em mente. Você quer ser a nervosona lá do post, colocar tudo, colocar seus nudes, colocar que você brigou com sua mãe, colocar a pessoa que te deve. Você quer fazer tudo isso? Haters gonna hate. Você pode fazer, meu Né? amor. You are free. Agora, entendeu? Isso de algum modo pode repercutir. Positivamente ou negativamente. Com certeza. Vai repercutir. Entendeu? É. E aí não o que vai ser? É porque, e não é pensar de tipo, minhas nudes vão vazar, vão repetir meus... Não, mas você tá construindo a sua imagem ali. Sim, A exato. gente não tem mais essa divisão virtual, real. Aqui fora eu sou outra pessoa. Não, você é aquela pessoa e a gente tá Exatamente, construindo essa imagem toda junta. É assim que você quer ser vista? É essa a imagem que você quer ter? Cada um sabe como tem, né? Vá. E assim a gente termina. É assim que você quer? Não sei. Então você vai aí, decide, coloca nos comentários também o que você pensa sobre isso, por favor. Ah, eu podia falar, sabe o quê? Ah. Eu sempre acho Não, curioso não. quando as pessoas traçam perfis de outras. Porque a gente nunca se vê como a gente é. De verdade. E eu acho que seria muito legal vocês falarem como vocês veem a gente. Nossa, mas eles sempre falam. Fala, na sua cara Não, falam assim- horrores, que eu vejo alguns lá. No meu caso falam Tá bem, louca. né, linda? Não sei, tem um lá que eu tô... Mas- Mandar um beijo pra um lá, que é Não, maravilhoso. não tô. O Ramon? Beijo, Amo quem Ramon! conhece os haters por nome. Concordo Porque é o com único, você. gente. O quê? É o único que falou mal de você, que falou que você fala demais. Mas fala mesmo, tem Deve alguém ser que- amigo, deve conhecer, aí fala a Ai, verdade. Ele falou assim, gente, mas você fala demais, ele tem que entender que existem outros apresentadores. É isso Eu não mesmo. li Cadê ainda, aquela gente. fita crepe? É a Vamos lição selar que eu essa tenho bicha pra aqui. Não, mas todo assim, dia. devo explicar que eu sei o nome dele porque a gente, felizmente, graças a Deus, a gente não tem haters. E assim, quando aparece, a gente sabe o nome, porque Sim. é o único que aparece. E pontua coisas, assim. Ele Não, e pontua Ramon, muito. você tem que entender que eu sou apresentadora, então eu falo o quanto eu quiser, linda. A gente dá uma da Beijo. Quer falar pouco? Fica você muda. Pronto. Ora, acabou. Bora dessa. Ai, gente, um beijo pra Então, assim, vocês. Então assim, mandem pra gente nos comentários o perfil, como vocês acham, até porque a gente mudou muito ao longo do programa, vamos Sim. combinar, né? Desde Sim. que o chá começou, a gente mudou bastante.
Mas tem uma turma que acompanha aí e eu acho bem curioso mesmo. Eu não tô pedindo confete, eu não tô pedindo nada disso, gente, porque não preciso, já sou amado pela minha família. Mas, né, é legal a gente ter essa Nossa, interatividade você é o com primeiro a vocês. comentar. E obrigado, viu? Obrigado de Obrigado, novo não, tu paga meu depois. cachê direito. Depois do problema, obrigado por ter vindo mesmo. Enfim, né, Gabi, você veio trazer sua estrela pro nosso céu. E brilhou. Brilhou. Beijos. Até semana que Beijo. vem. Caso não para de falar. Não para de falar, tá correto, Ramon. Tchau para todos. Olá. Rolar, Gente, rolar, rolar. olá. Hi. Começando mais um... Eu sou Train. Eu Tá gravando? Tá gravando. Angela. Ai, Angela. Não Você aparece. tem que aprender a acabar melhor sua ficha. Que coisa cagada. Aparece, ela fica no meu Não, colo. aparece sim. A sua ficou de ponta cabeça. 30 minutos, quer falar comigo? Mas ninguém me avisou. Você Ah, avisou. pelo amor de Deus. Começa mais um caso de palestra. Descuidada.